Lei 7502. Paramos na seção 3, do desenvolvimento na carreira. Artigo 23. O desenvolvimento na carreira dar-se-á por, inciso 1, progressão funcional e, inciso 2, ascensão funcional. Artigo 24. Progressão funcional far-se-á pela elevação automática do funcionário à referência imediatamente superior na escala de vencimento do cargo. Artigo 25. Ascensão funcional far-se-á pela elevação do funcionário de cargo da categoria funcional a que pertencer para cargo da referência inicial de categoria mais elevada, sem prejuízo dos vencimentos. Artigo 26. A ascensão funcional dependerá de aprovação em concurso seletivo interno de provas ou de provas e títulos. Artigo 27. Através de ato, o Poder Executivo e o Poder Legislativo darão a conhecer o número de vagas destinadas à ascensão funcional. Artigo 28. A ascensão não interrompe o tempo de serviço que, contado no novo posicionamento na carreira, a partir da data da publicação do ato que ascender o funcionário. Parágrafo único. O servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses consideradas como de efetivo exercício, não concorrerá à ascensão funcional. Seção 4. Da transferência. Artigo 29. Transferência é a passagem do funcionário estável de cargo efetivo para outro de igual denominação e vencimento, pertencente a quadro de pessoal diverso no âmbito do município. Artigo 30. A transferência dar-se-á, inciso 1, a pedido, atendida a conveniência do serviço, e, inciso 2, de ofício, no interesse da administração, ouvido o servidor. Parágrafo único. Havendo interessados em maior número que o de vagas, a seleção será feita através do critério antiguidade. Artigo 31. Será admitida a transferência de funcionário ocupante de cargo de quadro em extinção para igual situação em quadros de outro órgão ou entidade. Seção 5. Da readaptação. Artigo 32. Readaptação é a forma de provimento do funcionário em cargo de atribuição e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1. Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá ser deferida se acarretar aumento da remuneração do readaptando. Parágrafo 2. Se a readaptação for deferida em cargo cuja remuneração seja menor que a remuneração antes percebida pelo readaptando, a parcela será paga como diferença pessoal permanente. Parágrafo 3. O funcionário readaptado perde definitivamente sua vinculação com o cargo anteriormente exercido. Parágrafo 4. Se não houver possibilidade de readaptação, o funcionário será aposentado. Seção 6. Da reversão. Artigo 33. Reversão é o retorno ao serviço ativo de funcionário aposentado por invalidez quando comprovadamente forem declaradas insubsistentes as razões determinantes da aposentadoria. Artigo 34. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Artigo 35. Não poderá reverter o aposentado que alcançar o limite da idade para aposentadoria compulsória. Seção 7. Do aproveitamento. Artigo 36. Aproveitamento é o reingresso à atividade de funcionário em disponibilidade em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Parágrafo 1. O aproveitamento será obrigatório quando restabelecido o cargo de cuja extinção decorreu a disponibilidade. Parágrafo 2. Se o aproveitamento se der em cargo de padrão inferior ao provento da disponibilidade, terá o funcionário direito à diferença.
Artigo 37. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o funcionário estável ficará em disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Artigo 38. O aproveitamento dependerá de prévia comprovação da capacidade física e mental do funcionário por junta médica pericial do município. Parágrafo 1. Se julgado apto, o funcionário assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de aproveitamento. Parágrafo 2. Verificada a incapacidade definitiva, o funcionário em disponibilidade será aposentado no cargo que anteriormente ocupava. Artigo 39. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o funcionário não entrar em exercício no prazo legal, salvo por doença comprovada por junta médica pericial do município. Seção 8. Da reintegração. Artigo 40. Reintegração é a reinvestidura do funcionário estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Artigo 41. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e, se este houver sido transformado no cargo resultante. Vou ler de novo 41, ficou meio estranho. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e, se este houver sido transformado no cargo resultante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade remunerada. Seção 9. Da recondução. Artigo 42. Recondução é o retorno do funcionário estável ao cargo anteriormente ocupado. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o funcionário será aproveitado em outro, observado o disposto no artigo 36. Capítulo 2. Da vacância. Artigo 43. A vacância do cargo ocorrerá de: inciso 1, exoneração; inciso 2, demissão; inciso 3, ascensão; inciso 4, transferência; inciso 5, readaptação; inciso 6, aposentadoria; e, inciso 7, falecimento. Artigo 44. A exoneração dar-se-á a pedido do funcionário ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício ocorrerá: inciso 1, quando se tratar de cargo em comissão; inciso 2, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; inciso 3, quando o funcionário não assumir o exercício do cargo no prazo legal; inciso 4, quando da investidura do funcionário em outro cargo de provimento efetivo. Artigo 45. A vacância de função gratificada dar-se-á por dispensa, a pedido ou de ofício, ou por destituição. Capítulo 3. Da redistribuição. Artigo 46. Redistribuição é a movimentação do funcionário com o respectivo cargo para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, observando sempre o interesse da administração. Parágrafo 1. A redistribuição ocorrerá para o ajustamento de quadro de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de cargo, ou criação de órgão ou entidade. Vou ler de novo, parágrafo 1. A redistribuição ocorrerá para o ajustamento de quadros de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Parágrafo 2. Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os funcionários que não puderem ser redistribuídos na forma deste artigo serão colocados em disponibilidade até o seu aproveitamento na forma do artigo 36. Capítulo 4. Da substituição. Artigo 47.
Haverá substituição no caso de impedimento legal ou afastamento do titular de cargo em comissão ou função gratificada, quando se tornar indispensável tal providência em face das necessidades de serviço. Artigo 48. Nas hipóteses consideradas necessárias, os ocupantes de cargo em comissão terão substitutos indicados no regimento interno ou em ato regulamentar e, em caso de omissão, serão previamente designados. Parágrafo 1. O substituto indicado assumirá automaticamente o exercício do cargo nos afastamentos e impedimentos do titular. Parágrafo 2. O substituto fará jus à diferença da remuneração do cargo ou à gratificação de função respectiva, pagas na proporção dos dias de efetiva substituição. Título 3. Dos direitos, vantagens e obrigações. Capítulo 1. Da jornada de trabalho. Artigo 49. A jornada de trabalho não poderá ser superior a 40 nem inferior a 20 horas semanais, na forma que dispuser a lei ou norma regulamentar. Artigo 50. A jornada de trabalho será cumprida no expediente que a administração municipal estabelecer para o funcionamento das repartições. Parágrafo 1. Em casos especiais, atendida a natureza do serviço, poderá ser estabelecido horário para a prestação do trabalho. Parágrafo 2. Nos serviços que exijam trabalho aos sábados, domingos e feriados, será estabelecida escala de revezamento. Artigo 51. A duração do trabalho poderá ser prorrogada a critério da administração mediante retribuição pecuniária suplementar. Capítulo 2. Do vencimento e da remuneração. Artigo 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei. Parágrafo 1. A retribuição do pessoal admitido para funções temporárias será fixada no ato que determinar a admissão, não podendo ser superior ao vencimento dos cargos análogos. Parágrafo 2. Não haverá vencimento nem retribuição inferior ao salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado. Parágrafo 3. O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal e no artigo 18, inciso 22 da Lei Orgânica do Município de Belém. Artigo 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público. Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração. Artigo 54. Proventos são os rendimentos atribuídos ao funcionário em razão da aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 55. Quando investido em cargo de comissão, o funcionário deixará de perceber o vencimento de seu cargo efetivo. Artigo 56. O funcionário perderá, inciso 1, a remuneração dos dias que faltar ao serviço, salvo nas hipóteses previstas no artigo 123 e, inciso 2, metade da remuneração no caso de suspensão convertida em multa na forma prevista no parágrafo 2 do artigo 197. Parágrafo único. As faltas ao serviço, até o máximo de 8 dias por ano, não excedendo a uma por mês em razão de causa relevante, poderão ser abonadas pelo titular do órgão quando requeridas no dia útil subsequente. Artigo 57. Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo único. Mediante autorização do funcionário, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração, na forma estabelecida em regulamento. Artigo 58. As reposições e indenizações ao município serão descontadas em parcelas mensais e não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento. Artigo 59.
O funcionário em débito com a Fazenda Municipal que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitá-lo. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto neste artigo implicará em sua inscrição na dívida ativa do município. Artigo 60. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos, de homologação ou decisão judicial.